Olá, vamos falar hoje sobre o comprometimento. No atendimento com parapsicologia, nós percebemos que as pessoas se comprometem muitas vezes mais com as questões de família, com as questões de suas heranças genéticas, de seus emaranhados genéticos, e às vezes se comprometem tanto que quando se percebem estão fazendo as missões da família e esquecendo de suas próprias missões como indivíduo nessa terra, nessa vida. E quando a pessoa esquece da sua missão como indivíduo, a pessoa deixa de ser ela mesma. Quando a pessoa deixa de ser ela mesma e vive para a família, vive para um membro da família, para uma pessoa, seja para a mãe, para o pai, para os filhos, e a pessoa deixa de ser ela mesma, a pessoa entra em tristeza, em desânimo e insatisfação. Então, quando nós fazemos a regressão dentro do atendimento com parapsicologia, na regressão, muitas vezes as pessoas voltam às suas memórias lá na infância e elas recordam de momentos quando perderam entes queridos, quando perderam pessoas queridas, pessoas da família, conhecidos. Em alguns casos, nós percebemos um comprometimento extremo com essas pessoas que morreram. E isso se chama bloqueio, bloqueio mental, um trauma, por causa dessa perda muito grande. E às vezes essa perda compromete tanto a pessoa que a pessoa perde a sua identidade. E quando a pessoa perde a sua identidade, ela precisa recuperá-la. Ela precisa buscar essa identidade de volta. Então, muitas vezes na regressão, a pessoa se percebe lá na infância e eu pergunto para ela: que idade você tem? Que idade você se sente agora? Às vezes a pessoa fala 5 anos, 10 anos. Num caso extremo, teve uma mulher de meia idade que ela se queixava de estar lembrando da morte do pai. E quando essa mulher percebeu que ela estava lembrando da morte do pai, ela percebeu que ela estava comprometida com essa perda, que a morte do pai mudou a vida dela para sempre. E aí ela se deu conta que ela estava carregando esse pai. Por 40 anos ela estava carregando o sofrimento da morte do pai e estava comprometida com isso. Quando ela percebeu que ela poderia deixar o pai ir embora, a memória do pai ir embora e se libertar dessa missão, ela se sentiu muito mais leve e começou a ter uma nova perspectiva. Ela começou a perceber que ela pode ser ela mesma, que ela pode cuidar das suas emoções, dos seus anseios, da sua perspectiva de vida. E até ali então, ela estava comprometida com os anseios e com as vontades do pai. Então ela se dedicava para a família num nível extremo. Quando a pessoa passa a perceber esse comprometimento extremo, ela tem a chance de se libertar e de realmente seguir a sua missão nessa vida. Liberte-se, verifique o seu passado, seja você mesmo.